Seja bem-vindo a mais um vídeo do Horário Fácil. Neste vídeo vamos ver como fazer a divisão de turmas. A divisão de turmas é necessária quando a escola quer separar a turma para dois professores que vão lecionar no mesmo horário. Por exemplo, se você tem uma turma de Educação Física e você quer separar as meninas para um professor e os meninos para outro professor, então você precisa fazer uma divisão de turmas. E dois professores estarão lecionando para esta turma ao mesmo tempo. Um outro exemplo seria, às vezes algumas escolas dividem a turma entre uma disciplina de laboratório e uma disciplina de teoria, onde metade da turma fica em laboratório e metade da turma fica na aula teórica. E na semana seguinte inverte, a metade que fez teoria vai para laboratório e a parte que fez laboratório vai para teoria. Para fazer isso no sistema, você precisa colocar dois professores para lecionar na mesma turma ao mesmo tempo. Isso é feito no sistema aqui na etapa 4 com o recurso divisão de turmas. Vamos fazer um exemplo aqui para esta turma do nono A, no turno da manhã. Temos aqui a disciplina de laboratório e a disciplina de teoria. A disciplina de teoria já está atribuída para um professor teoria e o laboratório está atribuído para um professor laboratório. Tá? Aqui são apenas exemplos, mas você atribui o professor correto aí da sua escola. Vamos fazer a divisão clicando em configurações opcionais, divisão de turma. Marque a turma que será dividida, nono A. Primeira disciplina, laboratório. Segunda disciplina, teoria. Se você quiser colocar um identificador, você pode colocar aqui. Então, por exemplo, só para lembrar, metade da classe em cada. Ou, um outro exemplo, se fosse educação física, poderia marcar divisão meninos e meninas. Alguma coisa desse tipo, tá? Não é obrigado a preencher esse campo, é apenas informativo. Clique em salvar. E está montada a divisão. Finaliza, clique novamente no nono A e veja que agora laboratório e teoria estão juntos aqui. Ó. Antes estavam separados, agora elas estão juntas e está marcado aqui um ícone de divisão de turmas. Se você clicar na divisão, você vai ver a divisão cadastrada e você pode excluir se você desejar. Vamos processar o horário para ver como que fica. Clique em processar, reprocessar o horário, aguarde o processamento do horário. Processamento finalizado, clique em visualizar solução gerada. Vamos ver como ficou. Veja que temos aqui a divisão de turmas. O sistema colocou a aula no último horário de segunda. Veja que o nono A então ficou dividido, metade, ou seja, dois professores ao mesmo tempo. Professor laboratório e professor teoria. Se você olhar aqui na grade do professor teoria está aqui e o professor laboratório também está aqui no nono A. Ambos estão no nono A. E assim foi feita a divisão de turmas. Vamos ver agora alguns detalhes importantes. Clique em cadastro para voltar na edição do horário. Para fazer a divisão de turmas, é importante que os professores que vão dividir a turma tenham uma disponibilidade em comum. Por exemplo, se o professor laboratório tiver esta disponibilidade, por exemplo, segunda e terça, bloqueado, e ele pode lecionar quarta, quinta e sexta. E o professor teoria tiver o contrário. Ele só está disponível segunda e terça. Então, esta divisão de turmas não pode ser executada. Por quê? Porque os professores não têm um horário em comum para dividir a turma.
Então, na divisão de turmas é sempre importante observar se os professores que irão dividir a turma possuem horários em comum. Eles precisam ter pelo menos um dia em comum. Por exemplo, quarta. Este professor está disponível na quarta e o outro professor também está disponível na quarta. Então, com este horário em comum, o sistema consegue encaixar os dois. Outra coisa importante é o número de aulas. Vamos supor que queremos aumentar. Você pode aumentar o número de aulas da divisão marcando 2 aulas. No entanto, veja que o total está marcado 25 aulas alocadas para 25 horários disponíveis. Se você quiser desfazer essa união, não será possível desfazer. Por quê? Porque quando eu montei esta divisão, tinha apenas uma aula e uma aula de cada. Veja que agora está marcado 24 aulas para 25 horários disponíveis. Eu consigo desfazer a união neste ponto. Divisão desfeita. Temos agora 25 para 25. Por quê? Porque teoria está ocupando uma aula e laboratório está ocupando uma aula. E este total é 25 aulas. Quando você faz a divisão, você economiza uma aula. Então, se eu fizer a divisão, agora tem uma aula a menos, 24 para 25. Eu posso aumentar uma aula. No entanto, se eu quiser desfazer a união neste ponto, eu não consigo. Por quê? O sistema vai colocar 2 aulas de teoria e 2 aulas de laboratório, e o total será 27. Então, veja o exemplo. Se eu tentar desfazer, o sistema vai dar exatamente esta mensagem, que haverá 27 aulas depois da alteração. A semana de funcionamento só cabe 25 horários, que são 5 dias da semana por 5 horários por dia. Para desfazer a união, então você precisa fazer 2 coisas. Ou você diminui o número de aulas da divisão, ou você diminui temporariamente uma disciplina qualquer. Por exemplo, eu posso diminuir português para uma aula. Salva, desfaz a união, finaliza. Agora sim, eu tenho espaço para manobrar o número de aulas. E depois voltar o número de aulas de português. Com isso encerramos este tutorial para fazer a divisão de turmas no sistema. Se tiver alguma dúvida para montar este tipo de estrutura no seu horário, não deixe de contatar no suporte do WhatsApp ou do e-mail. Espero ter ajudado. Até um próximo vídeo tutorial.